Oi pessoal, então vamos ao tutorial tão aguardado por vocês da maquiagem mais atraente possível de acordo com a ciência. Para qualquer maquiagem a gente precisa preparar a pele. Os produtos que eu usei são da Principia e tem cupom de desconto na descrição do vídeo. Todo o processo da maquiagem foi feito baseado em artigos científicos e descobertas que pesquisas muito legais que eu vou mostrar para vocês fizeram. Para começar a preparação da pele, eu também quis tirar alguns pelos que eu tenho pelo rosto, mesmo que pequenininhos, mas que podem aparecer na maquiagem. Basicamente, o que a ciência descobriu é que algumas qualidades que são associadas a um rosto ficando mais masculino ou feminino durante a puberdade tendem a ser mais atraentes fisicamente. Então, qual foi a lógica de tirar os pelos? Foi pensando que na menopausa, quando a mulher não está mais no seu período mais assim, fábrica de bebês, gente, tô exagerando, uma piada, tá? Ela tende a ter o nascimento de mais pelos, ela tem mais pelos. Então, eu quis fazer o inverso, tirar esses pelos. A saúde é um atrativo em outras pessoas, principalmente quando a gente fala de reprodução e da forma mais primitiva de como a gente se atrai por outras pessoas. Seguindo essa lógica, eu misturei um pouco de creme da Nivea com iluminador da Avon e passei pelo rosto inteiro. A área T, quando ela está muito oleosa ou o rosto inteiro ressecado, são o inverso do que a saúde indicaria. Existem alguns pontos que a ciência descobriu que estão associados aos níveis saudáveis de estrogênio na mulher, sinalizando que ela está fértil e, eventualmente, são símbolos que a gente considera da feminilidade. Um desses pontos é a sobrancelha. Então, o que eu tentei fazer? Misturar dois conceitos, o da simetria, porque rostos assimétricos podem simbolizar algum tipo de complicação genética, e também arquear um pouco mais a sobrancelha para tentar trazer uma aparência mais feminina e levantar um pouco o olhar. Por que levantar um pouco o olhar? Porque com a idade, o nosso olhar tende a ficar um pouco caído por conta da musculatura do rosto. Então a gente tenta fazer o inverso. Tipo, olha como eu tô jovem e fértil. Lembrando que tudo isso tem a ver com a evolução e a reprodução sexual. Na parte da base corretiva, eu tentei deixar tudo com uma cor uniforme, porque aparentemente um rosto com a tonalidade uniforme também representa saúde, portanto, fertilidade. Então eu tentei buscar uma cor que fosse parecida ali o máximo com o meu, que fosse combinar com o contorno depois e o blush, etc, que não fosse ficar uma coisa muito estranha a mistura de cores, porque se eu passar uma base muito branca e passar o contorno depois meio alaranjado, eu vou ficar com uma cara tipo muito destacada, fica bem estranho, talvez você já tenha visto por aí. E eu passei muito mais do que é o ideal, porque eu precisava que fosse possível de você ver na câmera o que eu estava fazendo. Não é para passar tanto assim. Eu só fiz isso com o propósito de aparecer para você no computador ou no celular. Na parte de contorno facial, eu busquei um marrom que puxasse quase que para um alaranjado. Essa tonalidade no rosto tende a representar uma alimentação equilibrada, saúde, fertilidade. Sempre lembra dessa linha de pensamento. E o que eu busquei fazer com o meu rosto? Aparentemente, os traços de feminilidade têm relação com quão ovais são alguns ângulos do nosso rosto. Por exemplo, aqui na esquerda a gente tem dois rostos que tendem a ser mais masculinos e na direita dois rostos que tendem a ser mais femininos. A gente consegue ver que o rosto feminino, e portanto aquele que simboliza o estrogênio, todos aqueles pontos que eu vou ficar batendo na mesma tecla infinitamente, tendem a ter traços mais arredondados. Mas a gente não pode esquecer que cada pessoa tem um formato de rosto. E se você tentar loucamente deixar um rosto, por exemplo, retangular, oval, talvez você saia com 10 quilos de contorno. Então precisa ser algo sutil e respeitando as particularidades do seu rosto. Uma pessoa que tem o mesmo tipo de rosto que o meu, que é o de coração, é a Scarlett Johansson. Ela mesma. Inclusive, um dos pontos de proeminência no meu tipo de rosto é o queixo. Então, com a maquiagem, eu vou tentar arredondar um pouco mais ele, deixar menos afiado, menos triangular e tentar reduzir um pouco a impressão de tamanho que ele passa. Porém, eu tenho um queixo de bunda, igual ao Super-Homem. Então, eu tive de tentar não passar muito, porque senão fica muito... ele destaca o formato de bundinha do meu queixo. Nos olhos, eu busquei levantar o olhar com a sombra
E olhos que tendem a ser mais largos, de comprimento, são mais atraentes. Porém, olhos maiores também. Então, qual é a lógica? Você precisa aumentar um pouco a proporção do olho, tentar fechar se for muito grande o seu olho. No meu caso, eu tenho mini olhos, então eu tentei aumentar ele no geral, mas buscando alongar o comprimento dele com um delineado. E esse delineado, respeitando o formato do meu olho, eu tentei conectar com a parte inferior do olho, na pálpebra de baixo. Na parte do blush, eu tentei colocar principalmente nos lugares que eu sei que eu fico um pouco mais queimada quando eu pego sol, ou seja, olha, eu saio de casa. E também trazer um pouco mais de naturalidade pro contorno, pra não ficar só um traço cinza no meio da minha cara. Vocês devem ter visto ter uma sujeira ali no meu espelho. Eu acho que é uma mancha. E foi mal, ficou bem no meio da minha cara, mas foi sem querer. Depois disso eu passei um pó pra esfumar tudo e tentar deixar tudo uma coisa só. Os cílios tendem a ser um ponto muito legal, que além dele ajudar você a aumentar o tamanho do seu olho, que é um traço de feminilidade, você consegue criar um contraste entre seu rosto. E aparentemente o contraste é um ponto bem explorado pelos pesquisadores como sendo um dos indicativos de um rosto feminino. E o que eu tentei fazer foi passar rímel principalmente na parte de fora dos cílios, aquele lado que ele vai assim, quase que em direção ao fim do rosto, para tentar alongar o meu olhar e tentar levantar ele. Depois eu passei um pincel sem nada só para tirar o super rímel que ficou. Na boca, primeiro eu tirei a base e aparentemente os cientistas descobriram que existe uma proporção que é mais atraente na boca. É 1:2, ou seja, a parte de cima é a metade da parte de baixo. Eu dei sorte que a minha boca já é meio assim, porém, a minha boca, se você ver o canto de fora dela, ali esse tal de vermilion border e oral commissure, aula de inglês, eles somem. Tipo, a minha boca, minha mãe falava que era da Hello Kitty. Eu busquei alongar um pouco esse traço da minha boca e preencher, porque se você ver, a minha boca some uma hora. Então eu tentei conectar ela com o finalzinho dos cantos ali da boca. Já ficou bem melhor. Dei uma misturada no batom, a cor que eu escolhi puxa para um vermelho, mas respeita a tonalidade do meu rosto e cria um destaque bem bonito. Depois disso eu fiquei investigando pontos do meu rosto que poderiam ser melhorados. Se existe alguma assimetria, alguma coisa que estava fora do lugar. A sobrancelha foi a coisa que eu mais prestei atenção para tentar ajeitar. E por fim, que eu quase tinha esquecido, eu tentei deixar a bochecha igual a da Scarlett. Eu contornei bastante a parte de baixo da maçã do rosto.